Os antigos cristãos africanos eram dedicados e tinham suas devoções pessoais regularmente. Cada um tinha seu cantinho privado na mata, onde abriam o seu coração a Deus. Com o passar do tempo, o caminho em direção a esses lugares ficou bem marcado. Como resultado, se um desses crentes negligenciasse a oração, o fato se tornaria óbvio para os demais. Então, eles bondosamente lembravam o negligente irmão: a relva está crescendo no seu caminho. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A oração deve ser um meio de vida para o cristão. Nosso Senhor sabe disso. Por isso, Ele parou no meio do seu sermão da montanha, onde há uma comparação entre a norma falsa da religião dos fariseus e escribas e a norma verdadeira de Deus. E Ele adiciona uma palavra de instrução para que aprendamos a orar. A oração é muito importante. Se é um meio de vida para nós, torna-se imperativo que entendamos como orar. Se a oração é algo que temos que fazer incessantemente, é melhor que saibamos orar de maneira correta. Por isso o Senhor nos dá a instrução de como se deve orar. Mateus capítulo 6, começando no verso 9. Portanto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Notem que ele não nos ensina sobre a postura da oração. Na Bíblia, o povo orava de pé, levantando suas mãos, sentados, ajoelhados, levantando seus olhos, curvados, colocando sua cabeça entre os joelhos, batendo no peito, olhando para o templo. Não havia uma postura específica. Notem que ele não menciona um lugar específico para orar. O povo, nos tempos bíblicos, orava no campo de batalha, nas cavernas, num quarto, no jardim, na encosta das montanhas, ao lado de um rio, no mar, nas ruas e na casa de Deus. Nos tempos bíblicos, as pessoas oravam na cama, em casa, e até dentro de um peixe, no topo da montanha, na prisão, na praia, em solidão, no deserto, na cruz, e assim por diante. Ele não nos fala sobre o horário da oração. Na Bíblia, encontramos gente orando de madrugada, 3 vezes ao dia, à noite, antes das refeições, depois das refeições, na hora nona, na hora de dormir, à meia-noite, dia e noite, e frequentemente quando jovens, quando idosos, em meio aos problemas, todos os dias e sempre. Jesus não nos fala de uma hora específica, um lugar específico e com uma postura específica. Porque a oração é totalmente um meio de vida. É uma comunicação aberta com Deus em todo o tempo. Às vezes torna-se mais concentrada e intensa que outras vezes, mas é sempre um meio de vida. E neste caso, precisamos compreender como orar. E esta é a razão por que Jesus nos ensinou a orar. A oração do Senhor não é tanto para ser oferecida, mas sim um modelo para todas as preces. Notem como a oração modelo se inicia. Mateus 6, no verso 9. Portanto, vós orareis assim. Todas as orações devem seguir o padrão e o modelo aqui. Em nosso último estudo, notamos que o ponto mais importante dessa oração é o fato de focalizar a glória de Deus. Isto faz sentido,
porque é nisto que se baseia toda a oração. A oração não é fazer com que Deus concorde comigo, não é alinhar Deus com as minhas necessidades. A prece deve ser eu afirmando a soberania e majestade de Deus. É tomar o meu desejo e fazê-lo submisso ao seu. Esta é a verdadeira oração. Toda oração deve se concentrar em Deus, e a oração do Senhor não é diferente. Por que será que a oração começa assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, teu reino venha, tua vontade seja feita. E segue dizendo, pois, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque Deus é o foco de todas as preces. A oração é dar a Deus a oportunidade de manifestar sua majestade, é colocar a vida em harmonia com a sua vontade. Considere o Salmo 86. O salmista está pronto a oferecer uma prece a Deus e ele busca a misericórdia de Deus, o seu amor, sua bondade, sua ternura. Começando com o verso 6, nós lemos o seguinte: escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve a minha voz pedindo socorro. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Aqui o salmista está em meio a problemas, seu coração está pesaroso, com muita ansiedade, e ele se dirige a Deus em oração. Veja como ele inicia sua prece no verso 8. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Notem que ele não inicia com um pedido, ele começa afirmando a majestade e o caráter de Deus como o único Deus. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. No verso 11 ele diz, ó Senhor, ensina-me o que queres que eu faça e eu te obedecerei fielmente. Notou que ele nem menciona o pedido do seu coração. Não há solicitações. Ele primeiro quer afirmar que Deus é Deus e tem o direito de fazer o que lhe apraz. Depois, ele se submete à vontade e ao plano de Deus. E o verso 11 termina com uma afirmação maravilhosa. Une o meu coração para temer o teu nome. Une o meu coração ao teu. Isto é oração. Com isto em mente, voltamos agora para Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu. É a invocação que dá início à oração. Considere que este é provavelmente o início mais comum às orações. Pai. Pois é o modelo que Jesus deixou. A prece é iniciada com o reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Malaquias, capítulo 2, verso 10, nós lemos o seguinte: não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Em Atos, capítulo 17, Paulo diz, somos todos suas criaturas. E ele menciona isto para os filósofos no Areópago. O judeu, no Antigo Testamento, entendia alguma coisa sobre a paternidade de Deus. Não há dúvida. Ele sabia que Deus era Pai, mas parece-me que eles entendiam esse ponto mais no sentido nacional do que no sentido pessoal. Eles pareciam compreender este assunto mais no sentido do cuidado de Deus sobre a nação de Israel, não tanto no relacionamento assim íntimo com Deus como Pai pessoal. Não creio que até a vinda de Jesus o homem realmente entendia a intimidade com Deus. E creio que isto está graficamente ilustrado quando Filipe diz a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, estás tanto tempo comigo, Filipe, e ainda não sabes quem vê a mim, vê ao Pai. Creio que Jesus foi quem nos trouxe tal intimidade. No tempo de Jesus, eles perderam o conceito de Deus como Pai. Deus tornou-se mais e mais remoto. Eles criaram um abismo, perderam o sentimento da paternidade de Deus, mesmo no sentido nacional, como tinha no passado. E quando o Senhor usa o termo Pai Nosso, é algo chocante para eles.
Desperta neles algo que perderam muito tempo atrás e introduz um novo tipo de intimidade a qual nunca realmente compreenderam. Pai Nosso. Não, deixe-me mostrar algo aqui em Isaías capítulo 64. Nós temos uma afirmação feita por Isaías referente ao povo de Deus. Eles haviam pecado grosseiramente. No verso 5, ele diz o seguinte: porque todos pecaram. E no verso 6, ele descreve em termos bem gráficos: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Isaías disse: Deus, nós estamos sujos, somos pecadores, nós nos afastamos da maneira correta de agir. E no verso 7 ele diz: não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Deus, ele diz, estamos perdidos, estamos desamparados, somos maus, nem te procuramos mais, não conseguimos te encontrar. Esta é uma situação desesperadora. Então, Isaías, no verso 8, diz o seguinte: mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Vejam que aqui ele reafirma a realidade confortadora que Deus é um pai. E os pais cuidam dos seus filhos. Eles entendiam algo do conceito de Deus como pai. Mesmo como pecadores, tu és ainda nosso Pai. No Sermão da Montanha, Jesus reafirma este conceito, Mateus capítulo 7, no verso 7 e no verso 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batem e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate. Por quê? Por que Deus faria isto? Por que Deus ouviria quando pedimos? Por que Ele vai abrir a porta quando batemos? Por que Ele vai nos ajudar a achar quando nós procuramos? Por quê? Porque Deus é assim. Veja o verso 9. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uma vez mais, eles reconhecem o fato que Deus é beneficente. Deus é amorável, é cuidadoso. Ele é um pai sustentador. Quando Jesus orava, ele sempre usava a expressão pai. Pelo menos 70 vezes está registrada. Uma única vez ele não usou tal expressão. Sabem quando foi? Quando ele orou: Deus meu, por que me desamparaste? Somente enquanto carregava os pecados do mundo e foi separado do Pai, não o chamou de Pai. O termo pai em grego é pater. Jesus não usou tal termo. Jesus falava em aramaico, apesar da Bíblia ter sido escrita em grego. Tenho pouca dúvida em minha mente que ele usava o termo Abba, pois Abba era o termo familiar. Abba era o termo usado pelas crianças para os seus pais. Hein? Em Marcos capítulo 14, verso 36, diz o seguinte: ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. No início e fim de seu ministério, e durante todo o tempo, penso que Abba era o termo que Jesus usava, o termo que significa papai. Em Romanos 8:15 e em Gálatas 4:6, a Bíblia diz que podemos pedir Abba, Pai. Notem que não nos dirigimos a Deus como Pai da maneira que os judeus pensavam ser correto, como uma divindade responsável por toda a nação.
Não vamos a Deus como um ser indiferente. Nós nos dirigimos a Deus como um pai, com intimidade. O que significa Deus ser nosso pai? Qual é o sentido de irmos a Ele como pai? Em primeiro lugar, significa o fim do temor. Os missionários nos dizem que o maior presente que o cristianismo traz às sociedades pagãs é a certeza que Deus é amor, é um pai carinhoso, porque o povo pagão vive debaixo de medo de seus deuses. Eles creem em deuses diferentes. O mundo deles está literalmente lotado de deuses ciumentos, hostis, rancorosos, vingativos, a quem eles temem com horror. Por isso, é tão maravilhoso quando Jesus disse Pai Nosso, uma expressão que anula o temor. Não há necessidade de ter medo de Deus, Ele é o nosso Pai. Ponto número 2. Creio que Deus, como Pai, resolve a questão da esperança. Você sabe que o mundo é hostil. Há leis de ferro nesse mundo e quando você quebra essas leis, você está se arriscando. Seu pecado traz consequências e o resultado do pecado, a Bíblia diz, é a morte. Não é de se admirar que Voltaire afirmou que a vida é uma piada de mau gosto e que o homem é um tolo afundando-se num mar de lama. Ele não tinha esperança. Tudo parecia esmagá-lo. Isto porque não tinha um pai de amor. Ponto número 3. Resolve a questão da solidão. Se Deus é um pai, isto é algo que as pessoas solitárias têm que saber. O coração que já experimentou solidão, amargura, a perda da autoestima, desespero, falta de compaixão, necessita desesperadamente do respeito. Onde podemos buscar tal respeito? Será que alguém que nos conhece pelo que somos e nos ama por isso? Alguém que pode levantar-nos e nos valorizar? Será que existe alguém que nos faz sentir que temos um amigo? Sim, existe. Deus. Ele é o nosso Pai. Ele disse, sempre estarei contigo. Sou um amigo que é mais chegado que um irmão. A paternidade de Deus resolve a questão da solidão. Ponto número 4. Creio que esta expressão resolve o problema do egoísmo. Pai nosso, não meu pai. Pai nosso abraça a comunidade da fé. De fato, não há um único pronome pessoal no singular em toda a oração do Senhor. Quando orar, não se centralize em si mesmo. Ore com seus braços ao redor de todos os demais. Efésios capítulo 6 e verso 18 diz o seguinte: façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem por todos. Você sabe que se somente se concentrar em si mesmo, você perdeu de vista o mais importante. Deus não é seu pai, Ele não é o meu pai, Ele é nosso pai. O próprio uso da palavra nosso elimina qualquer exclusividade. Ponto número 5. Deus, como Pai, resolve a questão de recursos. A oração diz, Pai nosso que estás no céu. Quando você vai ao Pai pedindo recursos, você não diz, Senhor, sei que não há muito em reservas no mundo. Ele não tem que retirar nada deste mundo. Ele retira do céu. Você deseja satisfação? Deus tem tudo ao seu dispor. Se você deseja justiça, Deus tem no céu paz, comunhão, conhecimento, vitória, coragem, tudo está lá. Oramos para o Deus que tem todos os recursos eternos. Que pensamento grandioso. Ponto número 6. Vendo Deus como Pai, resolve a questão da obediência. Toda a questão da paternidade de Deus significa que devemos obedecer. Jesus obedeceu ao Pai. Ele disse, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Ponto número 7. Resolve a questão da sabedoria. Se Deus é Pai, então é infinitamente mais sábio que nós. E nós devemos nos submeter à sua vontade porque Ele sabe mais. O que acontece quando você descobre que Deus é o seu Pai? Primeiro, o medo desaparece. Segundo, nasce a esperança. Terceiro, a solidão desaparece. Em quarto lugar, o egoísmo é vencido. Quinto, os recursos celestiais estão à nossa disposição. Em sexto lugar, a obediência mostra seus frutos. E em sétimo, a sabedoria torna-se realidade. Assim, iniciando uma prece com Pai nosso que estás no céu, estou demonstrando o meu desejo de ir a Ele como uma criança amada pelo seu Pai, a fim de receber tudo que o seu amor pode possivelmente oferecer. Agora, quando orar, pode oferecer sua prece usando este modelo. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Vamos orar.
Senhor, todas as vezes que digo Pai Nosso, sei que não estou perdido entre uma multidão. Sei que cada vez que pronuncio Pai, Tu estás aí para remover meu temor, dar esperança, curar minha solidão, remover o meu orgulho, provar recursos celestiais em todas as nossas preces, Pai. Que venhamos a Ti com um profundo sentimento de gratidão, porque és um Pai a quem podemos dizer Abba, com intimidade, porque cuidas de nós. Não nos fizeste simplesmente cidadãos do Teu reino, não nos fizeste servos da Tua vontade, não nos chamas simplesmente amigos. Pai, Tu nos fizeste filhos e filhas, Tuas criaturas, e nos ensinaste a Te chamar de Pai. Que sejamos filhos obedientes e como filhos possamos nos comportar como tal para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus usou as Escrituras Sagradas para provar a verdade. Se ele o fez, é porque a Bíblia é um livro de confiança. É a palavra de Deus para os homens. Sendo a palavra de Deus para os homens, é importantíssimo conhecer o que ela diz. Concorda comigo? Nós, do programa Está Escrito, desejamos muito ajudá-lo a conhecer este livro maravilhoso, a Santa Bíblia. Por isso, hoje estamos oferecendo o curso A Bíblia Ensina. Ele irá facilitar a sua compreensão da Palavra de Deus. Peça agora mesmo o curso A Bíblia Ensina. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Obrigado pela sua presença. Quero os lembrar do nosso website. Visite lá www.estaescrito.ca. Lá pode ver todos os programas do Está Escrito. Até a próxima semana. Prometo estar aqui de novo, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.